Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, estamos aqui nessa noite para estudarmos a lição de número 7 desta semana, que é a lição que diz assim: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E a leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de 14 a 19. Né? E a lição ela tem 3 pontos. O primeiro ponto da lição é: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O segundo ponto é: pela paz Cristo fez um novo homem. E o terceiro ponto é: pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Né, irmãos? Nós observamos que essa lição ela nos traz um ensinamento muito rico para a nossa caminhada espiritual. O primeiro ponto diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Nós observamos que, por motivo do pecado que entrou no mundo, houve uma separação entre Deus e o homem. Isaías, escrevendo no capítulo de número 59, versículo 2, ele diz que os vossos pecados e as vossas iniquidades cobrem o vosso rosto para que vos não ouça. Nós observamos que o pecado separou o homem de Deus, não é verdade? E nós observamos que, além de ter separado o homem de Deus, a Bíblia nos mostra que houve também uma separação entre judeus e gentios. Os judeus e os gentios, eles não se comunicavam, havia uma barreira, né? Como diz aqui na primeira lição, os exclusivismos religiosos criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar o fim a esse litígio entre os homens, né? Observamos que o exclusivismo significa que os gentios eles eram excluídos para os judeus. Era excluído. Eles não se comunicavam bem, né? Havia uma barreira entre eles. Por eles ser um povo, o judeu ser um povo religioso, eles excluíam o gentio, verdadeiramente. Eles não se comunicavam, eles não adoravam verdadeiramente junto. Nós observamos que até no tabernáculo, como está dizendo aqui, a parede da separação entre os homens, né? Mostra que até no tabernáculo havia uma separação entre os judeus e os gentios. Nós observamos que o tabernáculo, ele tinha o pátio do gentio, o pátio dos judeus, tinha o lugar santo e o lugar santo dos santos. E os judeus e os gentios, eles tinham que ficar naquele pátio chamado pátio do gentio. E ali eles não podiam ultrapassar aquele muro de separação. Segundo os historiadores, diz que aquele muro, se eles ultrapassassem, poderia ter até pena de morte para eles. Existia também, segundo os historiadores, existia naquele muro 13 placas proibindo a passagem do gentio. Se eles ultrapassassem aquele muro, eles poderiam ser mortos, apedrejados. Nós observamos que este muro, ele foi derrubado com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós vemos aqui mais na frente, que diz assim: trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio do gentio havia um muro de pedra
com a proibição de acesso aos estrangeiros, né, irmãos? Vivia um muro de pedra que separava eles, né? Nós observamos que até os próprios judeus existia uma barreira entre eles, né? Eles ficavam no pátio, chamado Pátio dos Judeus, existia o lugar santo, né? E existia o lugar santo dos santos. No lugar santo só entrava o sacerdote para oferecer o sacrifício de holocausto ou o sacrifício de incenso. E no lugar santo dos santos, só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano. Segundo diz os historiadores, a Bíblia também relata, que ele para entrar, para oferecer o sacrifício pelo pecado do povo, ele melava o dedo polegar de sangue, né, e entrava com a corda amarrada na sua cintura, e antes de entrar ele oferecia um sacrifício pelo seu próprio pecado. Para o quê? Para interceder pelo pecado do povo. Era muito difícil, irmãos, a situação dos judeus naqueles dias, né? Eles tinham que estar lá fora esperando verdadeiramente se o seu sacrifício, o sacrifício que estava sendo oferecido, ia ser respondido. Segundo diz a palavra, e os historiadores, que quando o sacrifício deles era recebido, verdadeiramente eles ouviam a zoada das campainhas que vivia pendurada na roupa dos sacerdotes, não é verdade? E ali ele sabia que Deus tinha atentado para o seu sacrifício. E no lugar santo só quem entrava era o sacerdote. E existia o pátio onde eles não podiam ultrapassar, não é verdade? É o que diz aqui o templo em Jerusalém. E o segundo subponto diz: derrubada da parede da separação. O apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, né, como está escrito em Efésios 2, que está na lição, Efésios 2 e 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Né, irmãos? Nós observamos que de dois povos ele fez um, e derrubando a parede de separação que existia entre eles, né? Esse de dois povos fez um, fala da igreja, porque verdadeiramente existe três povos: gentios, judeus e igreja. Mas a partir do momento que o homem aceita Cristo como seu Salvador, tanto gentios como judeus, aí ele já passa a ser a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, e Cristo ele é o quê? Ele é a cabeça da igreja. Essa barreira era tanto literal como espiritual, né? A barreira tanto literal como espiritual. Por quê? Porque verdadeiramente existia um muro, mas esse muro foi derrubado. A história diz que na época que Roma invadiu Jerusalém, comandado pelo general Tito, a Bíblia nos mostra que os muros de Jerusalém, que fazia separação, foram derrubados. Quer dizer, é o que está dizendo a lição. No sentido literal, os muros realmente foram derrubados, que fazia divisão entre gentios e judeus. Esses muros foram eles invadiram, destruiu a Jerusalém. O povo de Jerusalém ficaram dispersos, tiveram que fugir para todos os cantos, para vários lugares, como nós vemos que em vários países existem judeus até os dias de hoje. Foi destruído totalmente, mesmo que os judeus, eles tinham verdadeiramente aquela opinião de não querer a união com o gentio, mas com a consequência da destruição do templo, eles tiveram que se unir, que os judeus eles tiveram que se espalhar por todos os países, como hoje nós observamos que no Brasil, até no Brasil existe judeus, aqui em Pernambuco, em vários cantos, existem judeus. Quer dizer, o muro da separação,
ele foi também derrubado no sentido literal e no sentido espiritual, irmãos. Quando Jesus, ele foi morto lá na cruz do Calvário, não é verdade? Foi morto na cruz do Calvário. A Bíblia nos mostra que Jesus, quando foi morto, houve treva, a terra escureceu, houve terremoto, e a Bíblia diz que o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo, e assim abrindo um livre acesso para quem? Para o homem se comunicar diretamente com Deus, porque tinha que existir naquela época um intermediário que era o sacerdote, que intercedia pelo povo. Mas essa barreira espiritual que existia, ela foi derrubada através do sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. E quando Jesus ressuscitou, ele disse: tudo foi consumado, não é verdade? Tudo foi consumado. Jesus quis dizer o quê? Aquela barreira, o pecado que escravizava o homem, não é verdade? No Antigo Testamento eles ofereciam o sacrifício de expiação, que expiação significa cobrir o pecado, mas com a morte de Jesus, até aqueles que verdadeiramente foram perdoados no Antigo Testamento, que oferecia o sacrifício de expiação, a morte de Jesus também foi para eles também. Eles não só cobriu, mas como o sacrifício de Jesus aboliu todos os pecados daqueles que anteriormente eles tinham falecido no Antigo Testamento. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso, somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai. Temos acesso à presença do Pai, como está escrito em Éfeso, no capítulo de número 2, versículo 18, que diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, né, irmãos? Através do muro da separação, no sentido espiritual que foi derrubado, hoje temos livre acesso. A partir do momento que dobramos o nosso joelho, seja onde for, ou se você não puder dobrar o seu joelho, mas se você colocar as suas mãos para cima e começar a clamar a Deus, aonde você está, dentro do seu carro, ou no ônibus, ou em qualquer canto que você está, basta você ligar seu pensamento com o trono da graça, Deus ele está lhe ouvindo e já está lhe respondendo. O terceiro ponto, irmãos, fala do conceito da lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito reposa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, cerimonial e a lei civil, né, irmão? Existia na lei, a lei de mosaica se dividia em essas três leis: a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. A lei civil, irmãos, era aquilo que os judeus eles tinham que viver no sentido social e no sentido jurídico. São as leis jurídicas e as leis sociais. Ela hoje continua em vigor. E a lei cerimonial, quando mostra aqui, eram os sacrifícios, as comidas, as festas, dias de festa, lua nova e a guarda do sábado. São da maneira que eles adoravam a Deus naquela época, né? Essa lei cerimonial, ela foi abolida através do quê? Do sacrifício de Jesus. Nós tivemos o livre acesso, não precisamos hoje mais de sacrifício de animais,
né? De festa, luas novas e da guarda do sábado, não é verdade? Mas também existe a lei civil. A lei civil. A lei civil é aquela lei, a lei moral, é aquela lei que você tem que cumprir para com o seu próximo e para com Deus, no qual está incluída nos 10 mandamentos. Essa lei, ela hoje continua vigorando para nós, não é verdade? E todas essas leis, irmãos, elas foram dadas aos judeus naquela época. O quarto ponto diz assim: a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividia judeus e gentios se deu pela revogação da lei, dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essas revelações não contradizem o que Jesus disse. Não vem para revogar, mas para cumprir a lei, né? Nós observamos que existiam muitas leis que não traziam para o homem assim a salvação. E nem tão pouco eles próprios não conseguiam cumprir toda a lei. Mas Jesus, ele cumpriu toda a lei, né? Jesus, como homem, ele foi o sacrifício pelos nossos pecados. Ele se entregou por nós, né? Porque a Bíblia diz em Hebreus que quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com o sangue. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, né? Jesus, ele se entregou a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele cumpriu toda a lei. E ele, como Deus, ele foi o quê? O nosso Salvador. Não é verdade? Jesus foi o único que não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Visto que, ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei da cerimonial, né? Como nós já falamos aqui sobre a lei cerimonial, falamos sobre a lei civil, mas agora queremos comentar um pouco sobre a lei, o segundo ponto, irmãos. O segundo ponto que diz assim: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade, né? Como já falei no começo, né? Ele uniu, e esses dois povos foi formado o quê? A Igreja de Cristo, não é verdade? O conceito bíblico da paz. De forma geral, a paz é descrita de boas relações, né, irmãos? A paz é isso, existe uma inimizade entre duas pessoas, e a paz também significa isso, né? A descrição de boas relações, como está escrito, não vamos ler o versículo, mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 2 e 3. Do fim de um conflito, né? O fim de um conflito foi o que vivia existindo entre judeus e gentios, aquele conflito onde os judeus com os gentios não se comunicavam. Nós observamos que quando o próprio Jesus chegou naquele tanque para beber água, o tanque de Jacó, que se encontrou com aquela mulher samaritana, a Bíblia diz que Jesus pediu água àquela mulher, né? Uma oportunidade de levar para aquela mulher as boas novas. E a mulher disse: como é que tu pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E os samaritanos não se comunicam com os judeus, porque existia uma barreira entre eles, né? Os samaritanos, segundo a história diz, que os samaritanos eles se consideravam também parente dos judeus, mas ele era um povo misto,
Era um povo que foi uma mistura do povo assírio com o povo judeu. E eles queriam ser unidos com os judeus, mas os judeus não queriam. Aí surgiu uma barreira entre eles. Naquele momento surgiu uma barreira entre eles. Não é verdade? Certa vez Jesus também foi passar por uma aldeia dos samaritanos, e os samaritanos quiseram apedrejar Jesus, porque Jesus passou pela aldeia dos samaritanos. Não é verdade? Nós observamos também que Cornélio, né, que Pedro pregava as boas novas só para os judeus, né, que a Bíblia chama de que ele pregava para a circuncisão, o evangelho da circuncisão, e Paulo o evangelho da incircuncisão. Aí existia uma barreira tão grande que os gentios, irmãos, eles eram considerados como imundo, né? Para Deus enviar Pedro para levar a mensagem para Cornélio, a Bíblia nos mostra que Deus deu a Pedro uma visão. Pedro recebia aquela visão, aonde descia um lençol atado das 4 pontas, e ali tinha vários animais, répteis e quadrúpedes, e ele ouvia aquela voz que dizia: mata e come. E Pedro dizia: como é que eu vou comer aquilo que é impuro e imundo? Até aquele momento Pedro não entendia o que era aquilo, mas era Jesus o enviando para pregar para o gentio, porque os gentios eram considerados como animais, como impuro, como imundo para os judeus. E a Bíblia diz que Pedro foi até a casa de Cornélio, e Cornélio era um homem temente a Deus, que orava, dava esmola e jejuava, mas estava lhe faltando o necessário, que era a convenção. E Pedro, falando de Cristo para ele se converteu, o Espírito Santo desceu sobre ele ali, e Pedro admirou-se, porque Pedro achava que a salvação era só para os judeus. Mas quando ele viu o Espírito Santo descendo ali, ele disse: reconheço na verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Não é verdade, irmão? Realmente Deus não faz acepção de pessoa. Do estado de tranquilidade, 1 Reis, capítulo 4, versículo 24. De uma qualidade espiritual, como está escrito em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos, e promovendo assim a paz, né, irmãos? Através de Cristo, ele trouxe, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, veio a paz, né? Jesus mesmo, ele diz, João escrevendo no capítulo de número 16, no versículo de número 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci. Não é verdade? Jesus ali dando uma palavra de ânimo, uma palavra de paz para os discípulos naqueles dias. Nós observamos também, para confirmar a paz que Jesus trouxe depois do seu sacrifício, a Bíblia nos mostra lá no capítulo de número 20, no versículo de número 19 a 22, Jesus tinha sido crucificado e tinha ressuscitado. E os discípulos estavam no templo com as portas trancadas, com medo dos judeus. E de repente Jesus apareceu no meio deles, como está escrito no capítulo de número 20. Vamos ler para a gente ter uma base melhor. Jesus apareceu no capítulo 20, versículo de 19 a 22. Capítulo 20, versículo de 19
19 a 22, de João, que diz assim: E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou-se Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. Irmão, aqui essa palavra confirma o que? A paz que Jesus trazia depois da sua morte e ressurreição, né? E o versículo 20 ainda diz assim: E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E o versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Né, irmão? Além de trazer a paz para os discípulos que estavam com medo naquele momento, a Bíblia nos mostra que ele também enviou para eles, né? Assim como o Pai tinha enviado Jesus Cristo, ele enviou para eles também o Espírito Santo, soprou sobre ele e disse: Recebei o Espírito Santo, né, irmão? A paz de Deus que vive na nossa vida, a paz que o mundo não conhece, é essa paz que vive no ser daquele que aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. E também no terceiro ponto, irmãos, nós só temos agora 4 minutos, pela cruz reconciliado com Deus no corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo, não é verdade, né, irmão? Essa união, essa inimizade que foi feita, essa inimizade que foi desfeita, ela só foi possível por causa da cruz de Cristo, né? E no primeiro ponto fala: Cristo se fez maldição por nós, né, irmãos? Nós observamos que ser morto na cruz, a Bíblia nos mostra que era considerado maldito todo aquele que fosse crucificado no madeiro. Mas a culpa que estava sobre nós, Jesus levou sobre si, né? Ele se considerou maldito, sendo crucificado lá na cruz do Calvário, né? Aonde a Bíblia nos mostra que Jesus foi colocado sobre ele uma coroa de espinho, né? Ele foi chicoteado, aquele chicote de couro, aonde muitas vezes na ponta daquele chicote era pedaço de chumbo ou pedaço de osso, aonde os historiadores dizem que quando bateram nas costas de Jesus, cortava, dava para ver os seus rins. Tudo isso Jesus sofreu por nós, e depois ele teve que levar a sua própria cruz para ser crucificado pela via dolorosa, levando aquela cruz, onde teve um momento que Jesus arriou com aquela cruz, não é verdade? E obrigaram um homem a ajudar Jesus a levar aquela cruz, um sirineu a ajudar Jesus a levar aquela cruz. E nós observamos aqui, como diz aqui em seguida era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Veja, irmãos, o que Jesus passou para nos dar a certeza de salvação e para desfazer a inimizade, né? Que para os judeus era considerado escândalo aquele que Jesus ter sido morto na cruz. E para os gregos era considerado loucura aquilo que Jesus fez. Mas Jesus passou por tudo isso para nos dar uma oportunidade, para trazer a paz, né? Até a cruz de Cristo,
né? No sentido, a cruz de Cristo, no sentido vertical, já estava falando da união do homem com Deus. E no sentido horizontal, já estava falando da união dos gentios, dos judeus com o gentio. É, irmãos? Graças a Deus por essa lição, que Deus nos deu essa oportunidade nessa noite. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.